Meus amigos, siga o líder imediatamente. Aliás, siga o vice-líder porque o líder disparou. Tô muito empolgado? Não sei. Bom, a imprensa se empolgou com o Palmeiras, a imprensa se rendeu a esse Palmeiras que joga bem, joga mal, mas tá sempre vencendo, mano. Esse Palmeiras é bizarro, né? O que é consistente o Palmeiras. Vamos ver um pouquinho do que disse a imprensa aí sobre o Palmeiras, alguns membros da imprensa. E vou começar esse vídeo com o Felipe Melo, que fez um comentário absurdo, tá? No, acho que fechamento Sport TV, enfim. Se liga no que falou o Felipe Melo. Eu vejo o Palmeiras assim, um caçador profissional. Quando os outros adversários tiverem a oportunidade de cravar a faca no Palmeiras e girar, faça isso. Porque senão o Palmeiras vai voltar. É um time, psicologicamente falando, é o melhor time que tem no campeonato. O Palmeiras tem uma mentalidade vencedora que ninguém tem hoje. Hoje falando, né? Então o Palmeiras, o Bragantino começa muito melhor do que o Palmeiras. Tem posse de bola, cria oportunidades, faz 1-0, tem oportunidade de fazer mais gols, mas aí o Palmeiras vai lá, consegue fazer a leitura de jogo e numa bola parada, que é um forte desse clube, acho aí palmas para o João, se eu não me engano é o João, que é um dos preparadores do clube, que faz parte do staff, que trabalha só com bola parada do Palmeiras, e o Palmeiras tem essa arma que é letal, né? E coloca o Palmeiras novamente no jogo. Agora, assim, por que eu falo que é um caçador? Porque eles não querem apenas empatar o jogo, não. Eles sentem um pouquinho o cheiro da presa, eles entendem que o adversário está com medo, que é o momento deles. Então as mudanças que realmente o Palmeiras faz o Palmeiras ainda mais forte, porque tem um plantel muito forte. E a entrada desses jogadores faz uma diferença enorme. Por isso que eu sempre falo, o Palmeiras é realmente candidato ao título e a cada dia que passa, ele está aprendendo a jogar cada jogo, porque ele faz a leitura dentro de campo. Os atletas fazem a leitura dentro de campo. Então, assim, o Maurício entra, faz o gol da virada. Realmente, o Palmeiras tem me surpreendido bastante positivamente, porque, como o Denilson falou, o Abel se reinventou e eu cobrava muito. Tem que ter um pouco mais de jogo por dentro, tem que ter outras variedades, não só aquela bola longa, e hoje o Palmeiras tem isso. Thiago Leifert, vamos ver. Mano, monstro. Um dos caras que melhor tá sabendo avaliar o Palmeiras nos últimos tempos, enquanto a imprensa às vezes batia erradamente, tá? No Palmeiras, o Thiago Leifert defendia, e agora é fácil, né, elogiar o Palmeiras. Mas ele segue sendo o monstro que ele é. Vamos ver. O Abel estava suspenso, certo? E o Abel ficou pessoalmente na Casa da Floresta, preparando as poções. E no segundo tempo, eu escutei, e ainda ecoa dentro de mim, o grito de sofrimento do bichinho. Meu! Porque, cara, gol de bola parado primeiro, tudo bem, mas o segundo gol, se não fosse gol do Maurício, se ele tivesse errado aquela chapada bonita que ele deu, teria sido pênalti. A cabra foi tão bem sacrificada que se a bola do Maurício não entrasse, eles tinham ainda uma cabra de stand-by. Porque a bola bateu na mão, ia ter sido pênalti, o VAR ia chamar porque a mão tava aqui. Foi então assim... Essa é a diferença quando tem um assistente do Abel sacrificando a cabra e quando tá o Abel pessoalmente sacrificando a cabra. Fantástica o sacrifício da cabra. Foi um dos grandes sacrifícios de cabra que a gente viu nesse... E funcionou. Gênio, tá? E com toda essa brincadeira, a gente ainda consegue extrair o que é o sentimento real de quem olha de fora o Palmeiras, sem ser o palmeirense. Ou seja, o jornalista imparcial, ou seja, o jornalista clubista... O cara que não é Palmeiras, mano, que é realmente essa sensação de que, mano, é inacreditável o que o Palmeiras faz, mano. E realmente é inacreditável. Funcionou, chat. Porque não tem outra explicação na bola, não dá. O Palmeiras é muito cascudo. Putz, cara, eles vão ganhar de novo, man. Se não tivesse a pausa no meio do ano, ok. Se não tivesse a pausa, se a gente já tivesse em julho, aqui com esse jogando, se a gente tivesse começado em maio, eu já ia cravar pra vocês que, pô, cara... Um primeiro tempo que o Palmeiras criou 0,09 de muito XG, mal. só, nada, e aí no segundo se transforma. Não dá. Vai brigar de O Palmeiras novo. também não teve Paulinho, Vitor Roque, acho que por um problema pessoal, mas também tendo que rodar o elenco aí, né? Se virar, né? Teve que rodar, e a outra coisa que eu falo, isso também é um pouco consequência das lesões, mas quando o Palmeiras tem que propor, quando o Palmeiras tem que jogar, criar, o Palmeiras tem sofrido um pouquinho.
O Abel sabe disso, tanto que o Abel tem colocado o Estevão pelo meio, mete o Paulinho lá pra ajudar, tenta mudar a posição do Felipe Anderson, tenta às vezes botar o Flaco caindo como falso 9. Eles estão tentando de tudo, mas aí vem as lesões, vem desfalque e você não consegue manter essa pegada. Quando tem que propor, tem um pouco de dificuldade ainda, que é o mais difícil de fazer no futebol, né? Agora, quando o Palmeiras vai jogar no contra-ataque, contra-ataque é esvão, é muito tranquilo. Propor Ontem é um pouco o Veiga difícil. e o Felipe nem saíram do banco, por exemplo. O Veiga eu já vinha falando há bastante tempo, desde o estadual, que ele ia ter dificuldade de se encaixar nesse novo Palmeiras, quando a gente colocava todo mundo pra jogar. O Veiga deu uma coletiva e eu falo, espero que o Veiga tenha a noção de que ele pode ser muito útil ao Palmeiras, mas não como titular, e que ele não dê uma de Dudu. Perfeito. E aí eu vejo muito, é muito do pensamento do torcedor, né? Ah, não tá mais rendendo, manda embora. Manda o Veiga embora. Ah, não tá mais sendo útil, agora o titular não é mais ele, manda embora. Calma, mano. Reservas são úteis, tanto para mudar jogos, tanto para pensando em calendário um pouco mais longo, mas também são úteis no sentido do grupo, da união do grupo, do ambiente. Ele é um líder, ele é um cara que faz essa meiuca, esse meio campo com a base, com os jovens, e ontem os jovens decidiram o jogo, né? O Luigi participou do gol do Maurício, o segundo gol, o Thales participou na origem do gol do Murilo, né? Ele conseguiu o escanteio. Então assim, o Veiga não entrou em campo ontem, mas só dele fazer parte do elenco, fazer essa meiuca com os jovens, tornar eles mais leves no ambiente, para eles entrarem nos jogos e fazerem o que eles fizeram ontem, querendo ou não, o Veiga participou sim da vitória de ontem, indiretamente. Vocês estão ligados? É muito importante. Gosto quando o Thiago toca nesse ponto. Que ele aguente. E na coletiva ele foi muito consciente nesse sentido, assim. Ele falou, cara, o time tá jogando bem, tá todo mundo rendendo, então vamos ver o que vai acontecer, vamos ajudar. Se ele tiver essa noção de que ele pode se aposentar lá na frente como ídolo do Palmeiras e continuar, cara, ele tem muito título pra ganhar ainda, muito dinheiro pra ganhar no Palmeiras ainda, e eu, se fosse ele, eu ia tentar controlar meu ego e ver que mais cedo ou mais tarde a oportunidade vai aparecer. Mas no jogo de ontem, Canedinho, eu acho que não era, porque a correria era tão grande que ou você bota os moleque, tipo o Luigi, que foi o que eles fizeram, moleque perna fina também correria, ou não ia dar, porque corre demais o time do Red. E o próprio Maurício, né? O Maurício, ele tem algumas características parecidas com o Veiga, mas ele é um pouco mais intenso. O Veiga é um pouco mais cadência do que o Maurício, né? De boa. O Palmeiras teve média de idade inferior à do Bragantino. O Bragantino é conhecido sempre como o time mais jovem. Mas aí o Palmeiras tinha o Diay, o Alan, o Richard Rios, que é relativamente jovem. Estevão, aí abaixo de 25, o Flaco também é abaixo de 25. O Emi Martínez e o Facundo têm 25. Então o Palmeiras teve uma média de idade ontem abaixo dos 26 anos. Não, e menos de 50% das pessoas deixam like na live. Estatística importante. Deixa o like lá, eu tô deixando o link aqui, ó, da live do Thiago, ó, deixem um like lá, se inscrevam lá, Monstro Sagrado. Agora vamos ver um pouquinho pra mim, o melhor comentarista esportivo da atualidade, que é este cidadão aqui, ó, Vitor Sérgio Rodrigues, monstruoso. Olha só, mano, o nome desse vídeo é muito bom, mano. Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora, lá vem o Palmeiras de novo, abrindo vantagem no Brasileirão. Vamos falar. Lá vem o Palmeiras de novo. Ó, vamos ver o que ele falou, vou recortar um pouco aqui. Ó, eu não vou botar o vídeo inteiro aqui, né? Quem quiser aí, cola lá no canal do VSR, ó, se inscreve lá, ó, já deixa o like lá também. Mas eu vou colocar a parte da conclusão, porque ele explica o que foi o jogo, mas isso, enfim, não vou chupinhar todo o conteúdo dele. Mas vamos pegar a conclusão dele aqui, que é pica, tá? Cara, é muito difícil competir, é muito difícil vacilar tendo, num campeonato de pontos corridos, um time como o Palmeiras, do Abel Ferreira. Abel nem treinou o time ontem, estava suspenso, quem treinou foi o João Martins, porque a gente sabe que esse time tem uma capacidade de resistir muito grande, tem uma capacidade de sobreviver muito grande e tem uma eficiência, apesar do Abel muitas vezes reclamar, a maioria delas com razão, da falta de eficiência do Palmeiras, esse time tem uma capacidade muito grande de matar o jogo quando tem a chance. E uma capacidade muito grande de resistir e acreditar até o final. E assim, se os outros times continuarem oscilando, se os outros times continuarem no limite,
vão ter muitos problemas para correr atrás do Palmeiras. Porque correr atrás do Palmeiras é muito difícil, é muito complicado. Fazendo uma analogia com a Fórmula 1, dizem que alguns pilotos são pilotos muito difíceis de serem buscados quando eles estão em primeiro lugar. Porque quando eles estão em primeiro lugar, eles, com a pista aberta para eles são muito metódicos, não erram e são muito reloginho ali, e sem precisar negociar a ultrapassagem, porque estão em primeiro, ou demorando muito a pegar retardatário para ter que ultrapassar. Quando eles estão com pista aberta, pista livre, eles são muito difíceis. O Palmeiras é um piloto desse tipo. Palmeiras abrindo vantagem é muito difícil de ser buscado. Então, assim, eu não estou dizendo que o Palmeiras vai ser campeão, nunca cometeria uma irresponsabilidade dessa na 9ª rodada. Mas os outros times sabem que o Palmeiras do Abel Ferreira é um time duríssimo de ser buscado. Duríssimo. Ainda mais com um elenco como esse. Com um elenco com opções. Num momento que, por exemplo, Flamengo e Botafogo, que empataram no Maracanã, sofrem absurdamente com desfalques. Botafogo jogou sem Barbosa, sem Savarino, sem Arthur. Sem considerar Bastos, que está fora um tempão e tudo. Palmeiras jogou sem Paulinho, sem Vitor Roque, o Veiga virou reserva. Marcos Rocha tá voltando agora, perdeu a posição. O Mike tá voltando agora. E eu não tô discordando do VSR, não. A questão é, o Palmeiras tem um elenco muito forte, mano. Flamengo jogou sem Pulgar, sem Gerson suspenso, Pulgar machucado, Arrascaeta que estava com risco de lesão e ainda perdeu o De La Cruz durante o jogo. Então, assim, nesse aspecto, o Palmeiras ainda tem um nível de aproveitamento físico muito bom, espetacular. Então, só pegando dois que a gente projetava como, e ainda projeta, né, porque o campeonato está no começo, mas dois que a gente projeta perseguindo o Palmeiras, ou brigando pelo título com o Palmeiras, sofrendo demais com este momento do calendário. A gente sabe sempre que o mês de maio é muito complicado, porque é o mês que tem Libertadores junto com o Brasileiro, é o mês que tem Copa do Brasil também. E o Palmeiras, nesse tempo todo, muita gente critica aí, o Abel tá rodando o time todo jogo. A cada jogo o Abel troca 2 peças. Tá todo mundo rodando, tá todo mundo jogando, tá todo mundo tendo minutagem e ao mesmo tempo tá todo mundo sendo poupado para chegar inteiro no Mundial. Como disse o próprio João Martins na coletiva de ontem. O Palmeiras tá fazendo um trabalho insano de preparação física para esse time ter gás pro ano todo e ainda assim o Palmeiras é líder da P toda. É surreal esse momento, tá? É surreal. Então, nesse aspecto, Palmeiras ainda sobrando fisicamente também e agora neste ano com muitas opções. É isso, rapaziada. Ó, vão lá no canal do VSR, o link tá aqui na descrição, tá? Desse vídeo. Deixem um like aqui. Monstro Sagrado. E quero saber a opinião de vocês, mano. O que vocês acharam aí dos cortes que eu trouxe, das reações da galera aí? Deixa a sua opinião, o que vocês estão achando do momento do Palmeiras? Deixa a sua opinião que eu vou fixar o melhor comentário. Lembrando que aqui no canal Palmeiras tem vídeo de Palmeiras todos os dias. Hoje sai uma análise dos gols do jogo, de alguma coisa. Vou fazer uma análise do jogo, ainda não defini o que, mas obviamente os gols eu vou analisar. Então se inscreve aqui no canal Palmeiras, tem vídeo de Palmeiras todos os dias, tá bom? Deixa o like pra ajudar o meu trampo aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Falou, rapaziada!